esse comportamento do Supremo no tratamento ao SINDJUS-DS, que é o Sindicato dos Servidores de Brasília. A gente vai trazer um dado histórico. É importante vocês saberem o que aconteceu com o SINDJUS-DS. Ele era e é o maior sindicato da base da nossa categoria. Ele representa os servidores que lá em Brasília, o TJ, por exemplo, é federal. Ele faz parte da nossa carreira, o TJDFT. Então ele junta os servidores dos tribunais superiores, dos conselhos superiores, do CNJ, do Supremo, dos regionais, tudo que funciona em Brasília. Então ele é a maior base que tem. Então foi feita uma movimentação desse sindicato para sair da FENAJUF, porque havia interesses políticos, personalistas, de pessoas que queriam tocar aquilo e tirar esse sindicato da mobilização da nossa categoria. A verdade é que o Sindicato de Brasília ele é fundamental na nossa luta, porque você mobiliza muitos servidores, muito próximos fisicamente aos principais prédios onde funcionam as administrações do Poder Judiciário da União. Então isso foi feito propositalmente. A gente hoje não conta com o Sindicato de Brasília, é um sindicato que faz homenagem a senador de direita, a senadores, por exemplo, do partido que luta contra a direita de servidores. Isso é o que está acontecendo com o Sindicato de Brasília. Esse Sindicato de Brasília está à mesa no Fórum de Carreira, junto com a gente, sendo ouvido. E é exigido de nós que haja um consenso com esse sindicato para que o projeto saia do Fórum de Carreira no CNJ para o STF. Então, nesse cenário, a nossa avaliação foi de que era preciso dar o próximo passo. Então, existe uma lógica deliberada pela nossa categoria, que é aumentar o poder, assim, valorizar a carreira para o topo da nossa carreira. Os analistas judiciários, eu chamo de topo porque eu quero dizer o seguinte, lá na ponta tem o maior vencimento, tá? Para ficar claro. A gente poder fazer uma equiparação com outras carreiras similares nos outros poderes, que é o ciclo de gestão. E diminuir o fosso, e, assim, no mesmo momento, em concomitância, diminuir a distância que tem entre técnicos e analistas que exercem praticamente as mesmas funções dentro dessas casas, que aqui é federal, militar, trabalhista e eleitoral. Então, essas duas questões são premissas básicas do nosso projeto, deliberados pela nossa categoria. O que a gente precisava era tirar de dentro do Fórum de Carreira, que é um espaço exigido pelo Supremo para negociar, mas que não pode ser um engodo, algo que nos atrase, prejudique e leve a negociação para os minutos finais, para a gente não ter espaço de negociação, não ter margem para avançar em mais nada. Então, o que a gente conseguiu? Dentro do que era possível nessa lógica, estabelecendo que não se aceitava que fosse em cima só da gage, por exemplo, porque existe uma outra premissa, que é valorizar o vencimento base. Então ficaria uma parte no vencimento base e outra na gage. Esse percentual não é o que a gente acha ideal, mas ele tinha que sair desse setor para ir para a mesa de negociação. Enquanto a gente não tivesse esse, entre aspas, consenso, porque não tinha que ter consenso nenhum com um sindicato de base, quando a gente representa 25 sindicatos no país inteiro, mas é nesse contexto que não, tem que ter consenso. Consenso com quem, cara pálida? Enfim, com os diretores gerais que estão olhando pelo lado do orçamento, com os presidentes dos tribunais superiores, beleza, a gente tem que avançar, uma negociação, mas com o sindicato de base de vamos chamar de Estado, que é o Distrito Federal, tem uma coisa errada. Tá? Então, só para explicar para vocês em que contexto se deu isso. É importantíssimo porque a gente deu mais um passo à frente na negociação. A gente deu um passo à frente quando levou o AQ para a Câmara, ele recebeu um número, a gente sabe que isso é importante, e a gente agora vai dar o outro passo, que é fazer a luta dentro do Congresso Nacional. Estamos agora na fase que a Érica Cocai, que é deputada lá pelo Distrito Federal, está assumindo à frente a liderança do PT na Câmara agora. Então, para a questão orçamentária, para avançar na negociação com o terceiro passo disso, ou o quarto passo disso, que é assinar e ter a sanção, a gente tem um avanço muito importante, tendo ela como relatora desse projeto, né, do 3084 de 2025, lá na Câmara dos Deputados. Então, esse é o contexto. Eu queria trazer esses esclarecimentos. A gente avançou bem nesses dois projetos, e o que a gente estava querendo arrancar de compromisso é que houvesse de 27 a 30, de 2027 a 2030, aí sim, que esses paradigmas, que essas premissas básicas fossem respeitadas na reestruturação da carreira. Então, se a gente consegue esse compromisso, que a reestruturação da carreira vai ser discutida, deliberada, adotada no próximo projeto de 27 a 30, e a gente consegue colocar o PL na Câmara, tratando do adicional de qualificação, e eu abro um parênteses. Dentro dessa premissa de diminuir a distância de vencimento, de remuneração entre técnicos e analistas, o AQ no projeto, da forma como saiu, é fundamental. Porque a gente quebrou uma injustiça que era o seguinte: por que o mestrado do técnico vale menos que o mestrado do analista? Por que o doutorado do técnico vale menos que o doutorado do analista?
Então isso é quebrado com esse projeto, porque ali passa a ter o mesmo valor, o que tem o mestrado, doutorado, a pós-graduação, 2 pós, certificado, etc., passa a ser o mesmo valor de referência. A gente pode discutir aqui, num segundo parênteses, se o CJ1 seria uma boa referência, porque CJ pode ser entregue a alguém que não é da categoria. Então, a gente lutar para reajustar a CJ pode até fazer parte, mas não pode ser principal. Então a gente deu um passo adiante, isso pode ser disputado mais à frente para rever esse fator. A questão é, nós temos PL, isso pode ser revisado em diversos aspectos, a gente está mais avançado em relação a reajuste, vai ter a reunião do dia 9 de julho, que a Fernanda já falou, e ali sai o projeto, já existe um projeto. Dali para frente a gente tem que batalhar a alteração daqui e dali, mas nós temos um passo à frente na negociação. Então eu queria agradecer muito, já salva de palma, à FENAJUF, por estar tocando muito bem essa condução desse projeto, e a toda a categoria que está mobilizada, fazendo essa reação em todo o país. Essa mobilização para conseguir o avanço no nosso direito. Vamos à luta, nem direito ao menos, e reajuste já!